Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da fase final, da reta final para valer da Euro, né? Estamos falando de semifinais, então tem muita coisa para projetar. A ideia é fazer um vídeo aqui falando sobre algumas possibilidades, a começar por escalações que a gente evidentemente não tem certeza ainda se serão essas para os jogos. Então vai tudo no lado do campo da imaginação, da projeção de aspectos para observar, para prestar atenção, que podem se confirmar ou não. A ideia não é ficar prevendo o futuro, e sim tentar bolar, pensar duelos, confrontos, questões interessantes nesses dois duelos, entre Espanha e Itália e Inglaterra e Dinamarca. Então eu vou usar o campinho para falar sobre os dois jogos, pelo menos para tentar enxergar, visualizar o que pode ser importante, o que talvez seja decisivo dentro do jogo, sabendo que no equilíbrio de uma competição de mata-mata, numa fase eliminatória como essa, muitas vezes o detalhe define jogos que podem ir para um lado ou para o outro, e são duas semifinais muito interessantes, de perfis completamente diferentes, mas com choques muito interessantes. Em Itália e Espanha, naturalmente, o choque por quem vai ter iniciativa, com quem vai ficar a bola, quem vai ficar mais confortável a partir de um bom trabalho sem bola e a partir, principalmente, do trabalho com bola também e as variações. Agora, do outro lado, em Inglaterra e Dinamarca, o duelo das adaptações, uma dificuldade enorme em tentar prever e imaginar como os dois treinadores vão se comportar e vão tentar reagir ao adversário. Então são dois jogos completamente diferentes em termos de estratégias e características coletivas e individuais, mas que rende muito assunto. Então vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente abordar nesse vídeo aqui, o espaço está aberto para vocês aqui embaixo, inclusive citarem outros tópicos também. É claro que as notícias vão surgir nas próximas horas e dias, então pode ser que tenha jogador que vai aparecer nessa minha prévia aqui, que fique fora, e jogador que entre depois, enfim. Como eu falei, a ideia aqui não é prever o futuro, é projetar possibilidades. Vamos começar então falando sobre essas escalações e falando sobre Itália e Espanha. Evidentemente, o ponto de partida em Itália e Espanha ok, são dois dos times mais capazes de controlar a posse de bola, que vão tentar trabalhar esse controle da progressão da posse de bola desde a defesa, não vão se livrar da posse da bola, não vão devolver a bola facilmente. E são dois times que também vão morder muito, essa é uma característica muito forte da Espanha, em especial no início das partidas dentro dessa Euro. A capacidade para pressionar, o perde e pressiona, mas o perde e pressiona ou a pressão por si só contra uma Itália moldada em estruturas para elaborar uma saída de bola desde a defesa, aí já está um dos duelos mais interessantes. Como a Espanha vai, se é que vai, tirar o conforto de uma saída de bola que a Itália tem feito questão de privilegiar. Isso tem sido nítido, inclusive, se a gente olha para a Série A dessa última temporada, a questão de como fugir, escapar de pressões. Então, um ponto fundamental dentro do jogo, além de vários outros duelos e aspectos que a gente pode entrar, um ponto fundamental é o entendimento do impacto da ausência do Spinazzola. A Itália deixa de contar com um lateral que se comporta como um ala, que é praticamente um meia, um ponta na fase ofensiva. Então toda a estrutura de saída de bola e de construção ofensiva da Itália passa por aproximação das peças do lado esquerdo. Muitas vezes essa aproximação se dá pelo lado esquerdo, onde tem uma reunião de jogadores com qualidade. Eu vou falar sobre alguns dos desdobramentos disso, mas para chegar à definição no lado oposto, na ponta direita, no jogador que fica mais afastado pela ponta direita para entrar com espaço, para receber uma possibilidade de 1 contra 1. O que também é interessante se a gente pensar que nesse lado isolado, o lado que vai receber a bola, em tese, com espaço para acelerar e definir, é o lado que pode ter o duelo entre Chiesa e Jordi Alba, ou entre Berardi e Jordi Alba. Berardi começa como titular, depois o Chiesa ganhou a vaga na equipe. Mas qualquer que seja o jogador, o perfil vai ser o mesmo. Um ponta do lado oposto ao setor da posse de bola, buscando aceleração. Contra o Jordi Alba, que é um lateral extremamente importante no momento ofensivo e que provavelmente vai ter uma tarefa importante no momento defensivo, porque é na faixa de campo dele que a Itália costuma definir as suas jogadas. Agora, voltando para a fase da construção das jogadas na Itália. Então, não ter o Spinazzola, e naturalmente, pelo menos o mais esperado é que o Emerson seja o substituto, o Emerson Palmieri, são características diferentes. É um lateral com um nível atual bem inferior ao do Spinazzola, com a confiança nem se fala. O Spinazzola é um ala que se comporta e arma basicamente como mais um meia, e o entendimento entre Spinazzola e Insigne é chave para a forma da Itália jogar, porque nessa estrutura de saída de bola, em que o Di Lorenzo fica um pouco mais na base, quase como um terceiro zagueiro no momento de saída de bola, para liberar o lateral esquerdo, que vai ocupar o corredor, vai atacar esse corredor liberando o Insigne para circular por dentro. O Insigne vai ser o armador que vai virar esse meia que flutua, seja para conduzir a bola da esquerda para dentro e buscar um chute, seja para buscar um passe final, seja para receber as costas dos
meio-campistas adversários. Então, a liberdade do Insigne é chave para a Itália. O ataque ao corredor é chave com o Spinazzola, que vinha criando jogadas, ganhando duelos, sendo uma das peças mais criativas e influentes na Itália. Não ter esse cara, naturalmente, tem um peso enorme. Vamos ver como a Itália vai reagir a isso. Agora, considerando que vai ser o Emerson, podem ser outras peças dentro do elenco, mas o mais natural seria o Emerson. De qualquer forma, a saída tende a ser pelo lado esquerdo, porque é o lado que geralmente vai ter o Jorginho como esse meio-campista, o volante, né, o primeiro volante, encontrando o Verratti. Então aí começa essa aproximação das peças. É um lado em que o lateral se projeta mais, que o Insigne flutua, que Verratti e Jorginho se procuram. Então é o lado em que naturalmente a Itália vai ter 3, 4 opções de passes constantes, por isso a posse de bola tende a se concentrar por ali. Mas é claro, dessa vez a gente não está falando de um contexto de ataque contra defesa para a Itália. Muito pelo contrário, a gente está falando de uma Espanha que vai batalhar ao máximo para ficar ela com a bola e não deixar a Itália ficar confortável para sair jogando. E aí já começam alguns dos pontos interessantes aqui. A começar por como vai ser o trabalho específico sobre o Jorginho? O Jorginho é um dos jogadores mais importantes como termômetro da distribuição, do conforto com a posse de bola, do princípio e do direcionamento do que a Itália vai fazer com a bola. O Morata, sendo o 9 titular, vai ser esse jogador que vai tentar limitar a primeira opção de passe para o Jorginho? Pode ser, não seria uma função nova. Ter o 9 iniciando esse trabalho sem bola de tentar limitar a saída e a participação do primeiro volante do adversário. É algo muito comum, por exemplo, foi muito comum no Jorginho na Itália pelo Napoli, era muito comum o 9 adversário ser esse jogador que começava a tentar limitar essa influência. É claro que a Itália tem outros caminhos, o próprio Verratti ao lado. E aí nessa batalha de centro do campo está outro aspecto muito interessante. Koke no setor do Verratti, um duelo bem interessante. E do outro lado, porque eu citei Verratti e Jorginho como os caras fundamentais da construção, falei do Chiesa ou Berardi lá na outra ponta como o cara que vai ser acionado em diagonal, mas tem uma outra peça que é fundamental na ocupação dos espaços e na chegada, numa área, uma faixa um pouco mais avançada, numa altura um pouco superior do meio campo. Estou falando do Barella. Barella é um dos jogadores mais importantes, embora não seja dos mais participativos na base da saída de bola, mas ele é um jogador que se projeta mais do trio de meio-campistas. E ele, em tese, bate com o setor do Pedri, que é um dos jogadores mais talentosos, promissores da seleção da Espanha. E é muito possível que o Barella tente atacar as costas do Pedri, até pelo fato do Pedri não ser exatamente um volante, um meio-campista por ali. Até por isso, vai ser fundamental ver o comportamento do Azpilicueta no duelo contra o Insigne, porque o Azpilicueta é um lateral de uma enorme capacidade defensiva e que pode acompanhar um pouco mais, talvez com deslocamentos até mais longos diante do Insigne, para não sobrecarregar o Busquets. Porque aí a gente está falando de um Busquets que, isso tudo estou falando do cenário da Itália com a bola, mas caso a Itália consiga construir, mantendo essa estrutura, apesar de não ter o Spinazzola, o fato do Insigne flutuar por dentro pode gerar uma vantagem de Insigne e Barella numa faixa do Busquets. E aí pode ser um problema para a Espanha tendo o Busquets sobrecarregado por ali, imaginando que o Koke já vai estar ocupado pelo setor em que o Verratti vai tentar construir. Então, seria bastante importante para a Espanha ter uma ajuda especificamente sobre o Insigne. E aí, nesse movimento, o natural seria ter, por esse setor, o Azpilicueta, que é o lateral de ótima capacidade defensiva. Caso fosse o Spinazzola, teria uma outra alternativa interessante da Espanha no momento sem bola, que seria pensar no Marcos Llorente talvez jogando como um meia aberto. Não tem sido a principal alternativa, o Marcos Llorente jogou como lateral e jogou como meio campista, à direita. Ele é um jogador de uma boa capacidade de infiltração e ele poderia ser uma resposta, por exemplo, ao Spinazzola, por ser um jogador de maior capacidade sem bola física para preencher espaços, para fazer essa marcação e para atacar as costas também do lateral que se comporta como ala. Mas não vai ter o Spinazzola. Será que o Luiz Henrique vai tentar uma alternativa que fugiria um pouco da característica dos homens de lado? Talvez seja menos provável. E aí quem joga por ali também é o jogador mais agressivo e vertical da Espanha, nos momentos de construção e nos momentos eventuais de transição, já que dessa vez é importante a gente prestar atenção nos períodos em que a Espanha tiver espaços mais longos sem a bola. Como ela vai reagir a isso? E o Ferran Torres pode ser esse jogador mais vertical atacando as costas do Emerson nesse caso, já que o Ferran Torres pode jogar aberto pelo lado direito. E aí a gente vai para outros momentos do jogo. Falei bastante sobre a Itália no período de construção com bola, mas e do lado da Espanha? A gente precisa destacar o impacto positivo desde a entrada do Busquets durante essa Euro, dando
Consistência ao meio-campo no momento de saída de bola. A Espanha tem sido um time que morde muito, pressiona, recupera rapidamente e que consegue se consolidar, né? Ocupar o campo de ataque. É natural que seja assim, mas o quão contundente vai ser essa Espanha no campo de ataque? E aí, é claro, a gente vai falar sobre escolhas do ataque, Morata, Gerard Moreno, e pelos lados. Vai ser o Ferran Torres realmente de um dos lados? Vai ser o Dani Olmo do outro? O Sarabia virou problema com lesão nos últimos dias também. O Dani Olmo pode dar até uma outra característica aí, que seria ter um meia aberto que possa preencher um pouco mais o centro. Talvez até para dar um pouco mais de vantagem à Espanha nessa faixa central. E liberando o corredor para o Jordi Alba, que é um elemento fundamental no ataque ao corredor, no ataque à linha de fundo. Embora a Espanha nessa Euro também tenha se caracterizado por laterais construindo mais recuados. Isso mudou também durante a fase de grupos. No primeiro momento a gente viu laterais atacando de diferentes formas, Marcos Llorente até atacando por dentro, mas tentando infiltrar, e o Jordi Alba atacando fundo. Em outras partidas a gente viu os laterais mais próximos do restante da linha de defesa. Aliás, na linha de defesa tem outro tópico também. Quais serão as escolhas? Vai de Pau Torres e Laporte ou vai com Eric Garcia? Vai optar por dois zagueiros de perna esquerda, que obrigam um deles a atuar deslocado para o lado direito? Num jogo em que a Itália também deve tentar pressionar, como vai ser essa marcação específica, essa pressão, por exemplo, em cima do Busquets? Como vai ser o peso de uma saída de bola de um zagueiro de bom passe? Como são Laporte e também o Pau Torres? Então aí estão tópicos vários, dos mais diversos, que são extremamente interessantes quando a gente olha para essa estrutura, para esse enfrentamento entre Espanha e Itália. Me parece, pelo que a Itália faz melhor Euro do que a Espanha. A Itália me parece uma seleção um pouco mais completa no sentido de poder ficar confortável com a bola ou sem a bola. A Espanha já é uma seleção que depende mais do controle absoluto das ações, e mesmo assim com aquela questão que tem sido frequente, aproveitar as primeiras oportunidades para não sentir um baque psicologicamente falando. Aliás, por falar em aproveitar oportunidades, quem deixou uma impressão ruim nas quartas na Itália foi o Ciro Immobile. Ele vai continuar sendo opção como 9? O Mancini vai optar por outro jogador para esse comando do ataque? Será que o Immobile vai jogar melhor também? A Espanha, tendo a bola, vai ter ritmo para evitar transições da Itália? Esse estudo vai ser muito interessante de observar nesse duelo entre Espanha e Itália. Indo para Inglaterra e Dinamarca, o duelo é dos mais imprevisíveis, dos mais difíceis, até da gente tentar usar um campinho para prever o que podem ser as escalações, porque boa parte da graça dessa prévia está exatamente aí, em tentar enxergar o enorme leque de opções, principalmente do lado do Gareth Southgate, pelo número de jogadores de qualidade e também por vir fazendo um trabalho muito marcado pela adaptação aos adversários. Então é uma Inglaterra que muda sistemas, muda características, muda posicionamentos de determinados jogadores de acordo com o que tem do outro lado. E diante da Dinamarca, como vai ser? De uma Dinamarca que tem feito uma ótima Euro até aqui e que também se caracteriza por adaptações aos adversários. O Kasper Hjulmand também é um treinador que muda dentro dos jogos, principalmente com uma leitura das mais interessantes ao longo da Euro até aqui, vai mudando e se adaptando aos desenhos que o jogo pede. Então, por exemplo, a gente viu a Dinamarca se adaptando a mudanças da Bélgica dentro de um jogo que a Dinamarca jogou muito bem a primeira parte. A gente viu a Dinamarca se adaptando contra o País de Gales, num jogo que virou goleada, mas que no início foi um jogo muito mais complicado também, até em termos de estrutura. E a Inglaterra? A Inglaterra vai jogar com linha com 4? Vai jogar com 3 zagueiros? Vai jogar com 3 meias? Vai jogar com que formação, com que perfil de meia? Porque se a gente for olhar, eu diria que 2 vagas da Inglaterra estão indefinidas, se a gente for pensar em estrutura como time base. Enquanto na Dinamarca já é mais fácil tentar prever o time, pelo menos do ponto de vista de uma formação inicial. A Dinamarca tem jogado desde que perdeu o Eriksen com 3 zagueiros, eventualmente mudando sistemas. Parte, geralmente, de um 3-4-2-1 ou de um 3-4-3, como quiser chamar, mas de uma maneira geral, tendo Christensen, Kjær e Vestergaard formando o trio de zaga. Pode ser Vaz ou Striger Larsen na direita, mas é o ala, não vai mudar o sistema. Do lado esquerdo, o Meili, um dos jogadores mais influentes na forma de atacar da Dinamarca, é o ala pela esquerda. No centro do campo, Højbjerg e Delaney. E aí vem algumas opções diferentes para o ataque. Pode ter o Dolberg como 9. No início da Euro, o Jonas Wind começou como um 9, que é muito mais um falso 9 no sentido de abrir espaços para os jogadores que infiltram. Aí Braithwaite e Poulsen são jogadores de força nessas infiltrações, nesses movimentos de ruptura com força física mesmo.
Já tem o Damsgaard, que é um jogador mais leve no sentido de drible, que acrescenta outro perfil. Então a Dinamarca tem outros estilos de jogadores, principalmente quando a gente fala do ataque. Mas o desenho geralmente parte de 3 zagueiros, 2 alas, 2 meio-campistas e 3 jogadores de frente. Pode variar. Pode variar dentro dos jogos, como tem variado para jogar no 5-3-2 eventualmente, eu vou chegar lá porque pode ser uma variação que o jogo pode pedir eventualmente também. Porque grande parte da dúvida aqui tá, e o Southgate? O que ele vai fazer em relação à escalação da Inglaterra? Porque a gente sabe que a Inglaterra provavelmente vai ter Kyle Walker, que vai ter na defesa Maguire, Stones, que vai ter Luke Shaw, que vai ter Calvin Phillips, que vai ter Declan Rice, que vai ter Sterling, que vai ter Harry Kane. Mas e os outros 2 jogadores? Porque eles são fundamentais para a gente entender quais serão as ideias. A Inglaterra vai se adaptar a qual Dinamarca exatamente? E aí vale até lembrar, a Inglaterra e a Dinamarca se enfrentaram em 2020 na Liga das Nações, e nos 2 duelos o Gareth Southgate escalou a Inglaterra com 3 zagueiros, o que pode ser um sinal. Por outro lado, era uma Dinamarca que na época jogava com Eriksen, que não tá mais, e que é uma peça fundamental, evidentemente, e que também condiciona qualquer estratégia de quem vai enfrentar se adaptando a um adversário. Então, é interessante lembrar, mas não é conclusivo por conta de uma mudança radical no funcionamento da Dinamarca como um todo. Então, vai ser uma Inglaterra que vai jogar num 4-2-3-1, como jogou diante da Ucrânia, por exemplo. Diante da Ucrânia, a Inglaterra teve o Mason Mount como essa figura do meia central à frente dos 2 volantes, com o Jadon Sancho abrindo bastante o campo pela direita, e finalmente a utilização do Jadon Sancho, que se transferiu para o Manchester United, talvez isso até tenha sido um fator para ele não ter sido mais usado antes, mas a Inglaterra tem o Saka pode ser usado como esse meio aberto pela direita, o Phil Foden pode ser usado como esse meio aberto pela direita, o Jadon Sancho pode ser usado como esse meio aberto pela direita, entre outras opções. O Grealish é um jogador que pode atuar em diferentes funções nessa linha dos meias, o próprio Mason Mount pode jogar da meia para dentro, jogando aberto também, caso a ideia seja atuar com 3 zagueiros, porque aí você pode mudar para um sistema com 3 zagueiros com a modificação do posicionamento do Kyle Walker. E aí o Walker pode ser tanto lateral quanto um terceiro zagueiro. E se jogar com 3 zagueiros, talvez a ideia aí seja uma adaptação até parecida com o que aconteceu no duelo contra a Alemanha, em que a Inglaterra correu riscos no sentido estratégico, ela quis correr determinados riscos em troca de outros benefícios, assim, mas são escolhas. E aí, se a Inglaterra opta por jogar com 3 zagueiros e 2 alas, quais serão essas 2 vagas, essas 2 escolhas? Por quê? Porque pode ser um Jadon Sancho para abrir o campo e tentar explorar as costas do Meili, por exemplo, tentando tirar de posição o Vestergaard, que seria um zagueiro que teria que percorrer um espaço maior do campo, e aí no 1 contra 1 o Jadon Sancho tem habilidade para quebrar defesas, para ganhar esse tipo de duelo. Aliás, por falar em duelo, o duelo entre Harry Kane e Kjaer é um duelo dos mais interessantes também. O Sterling tem sido um jogador fundamental, tem sido decisivo, participação direta nos gols da Inglaterra, e é esse jogador que tem partido da esquerda buscando esses movimentos mais verticais, e é muito natural que ele seja mantido na equipe. Luke Shaw tem sido um jogador fundamental na Inglaterra também, jogando muito bem na lateral ou na ala, com liberdade para apoiar por ali. Então, independentemente do sistema, é natural que ele ocupe esse corredor. O Sterling vai jogar por dentro, vai jogar atacando os espaços que o Harry Kane vai tentar abrir, e o Luke Shaw vai se projetar por ali para ser um armador. O centro do campo tem um dos duelos mais interessantes também, e que pode ser um duelo direto, principalmente se for um duelo aí de 3-4-3 contra 3-4-3, porque o que não vai faltar é capacidade física nessa faixa central do campo. E tanto Dinamarca quanto Inglaterra se notabilizaram nessa Euro por grande capacidade de pressão. Se a gente pegar, por exemplo, o que a Dinamarca fez no primeiro tempo contra a Bélgica, se a gente pegar o início de alguns dos jogos da Inglaterra nessa Euro também, contra a Croácia, contra a República Tcheca, a capacidade para pressionar de um Calvin Phillips, por exemplo, esse choque, Calvin Phillips, Højbjerg, Delaney, Declan Rice, é um choque muito físico e dos mais interessantes dentro do jogo. Da mesma forma, se o desenho for esse, se encaminhar para esse tipo de desenho, como vão se sair os defensores em duelos que podem ser bem delicados, até sem muita sobra, de 3 contra 3 mesmo, se a gente pensar em times espelhados, alas batendo com alas, e 3 contra 3 basicamente. A Inglaterra tem uma capacidade individual enorme para desequilibrar do meio para frente, são muitos os jogadores e até por isso a escolha é tão importante. Do lado da Dinamarca, são jogadores de outro perfil, com menos qualidade individual, mas que têm feito uma Euro muito boa também. Então se a gente pegar o Damsgaard, tem sido um jogador que quebra defesas, ele vai ter esse duelo direto com o Walker. Um outro ponto que me parece bem interessante é, partindo para um sistema com 3 zagueiros e com ala, quem vai ser o ala pela direita? Isso parece meio óbvio para a Inglaterra, porque o Trippier é quem larga na frente para ser o ala pela direita se o Walker for o zagueiro pela direita. Mas talvez seja um jogo interessante do ponto de vista físico e até de contenção no duelo direto com o Meili, pensar no Reece James.
O Reece James poderia ser uma alternativa para bater de frente com o Meili por esse setor também. Então, são escolhas, às vezes nem são as mais óbvias, mas são interessantes e são válidas quando a gente pensa em tantas vertentes possíveis, variações possíveis dentro desses embates táticos. E aí falando sobre variações ainda, né? Falei sobre a Inglaterra poder ter tanto um Jadon Sancho para abrir um campo e tentar tirar o Vestergaard de posição, jogando as costas do Meili, por exemplo, mas pode ter um Mason Mount trazendo do lado para dentro. E aí o Mount pode ser uma espécie de um terceiro meio-campista para gerar vantagem numérica no setor de Højbjerg e de Delaney. E aí a Inglaterra passar a ter, não só o Mount, pode ser um Grealish, que também pode ocupar essa faixa do campo. Eu estou falando de um meia, menos ponta, que tenha mais o perfil do armador, por isso estou citando o Mason Mount, que poderia gerar 3 contra 2 nessa faixa central. E aí a Dinamarca pode se adaptar a isso também, de diferentes formas. Por exemplo, contra um 4-2-3-1 do País de Gales, a seleção da Dinamarca sofreu nos primeiros minutos, o Bale teve bastante espaço pelo lado direito, inclusive, e aí foi com o ajuste do Christensen, se desprendendo da linha de 3 zagueiros e virando o primeiro volante, que a Dinamarca equilibrou o jogo. Então é uma variação que já faz parte do cardápio, do repertório do Kasper Hjulmand. Dá para, eventualmente, sem mexer, sem uma substituição, o Christensen sai da zaga pela direita, vira um primeiro volante, pronto. Ele joga atrás de Højbjerg e de Delaney. Tem 3 contra 3 se a ideia é neutralizar um terceiro meio-campista que a Inglaterra possa ter por essa faixa do campo. Uma outra alternativa para não abrir mão de uma proteção maior de área com 3 zagueiros é algo que o Hjulmand também tem feito várias vezes dentro dos jogos. Abrir mão de um dos atacantes e passar a ter um terceiro meio-campista. Geralmente, com o Norgard fazendo essa função. Ele entra para ser esse primeiro volante e aí completa um trio de meio-campistas à frente de uma linha com 5. Passa a se defender num 5-3-2. E aí a gente também tem que falar sobre as características dos homens de frente. Pode ser um 5-3-2 preenchendo um pouco mais a faixa central e explorando bolas mais diretas, ligações mais diretas para Juraj Poulsen, para Braithwaite, são opções. Então é uma Dinamarca que tem repertório de adaptações e variações táticas, e é uma Inglaterra que tem repertório de qualidade individual para condicionar muito o jogo a partir do perfil que seja escolhido. Então vai ser o Saka, o meio aberto pela direita, vai ser o Jadon Sancho, vai ser o Phil Foden, vai ser o Grealish, não vai ser nenhum deles, vai ser o Mason Mount partindo para dentro, vai ser um time com linha com 4, com 3 zagueiros e um ala. Essas escolhas fazem desse duelo um duelo muito interessante. 2 treinadores que se adaptam aos adversários. Como eles vão montar a estratégia inicial antes de saber como o adversário vai jogar. Principalmente do lado da Inglaterra, se a gente for pensar num número maior de opções quando a gente fala em escalação. É difícil fechar um time da Inglaterra sem gerar grandes controvérsias, porque são muitas as alternativas. Mas esse embate físico no centro do campo e esses duelos mais diretos mesmo, como a Inglaterra vai lidar com o Meili na ala esquerda da Dinamarca, como a Dinamarca vai lidar com o Harry Kane que é, como a Dinamarca vai lidar com a agilidade e o drible, a habilidade de alguns desses jogadores de lado da Inglaterra. Tudo isso a gente vai precisar ver e até por isso são confrontos fascinantes esses de semifinais da Euro, de formas diferentes, mas que devem ser muito interessantes. O espaço está aberto aí para vocês citarem outras opções, lembrarem de outros tópicos, destaques que eu não tenha citado aqui também. Acho que deu para falar um pouco ou bastante de tudo, mas certamente daria para render bem mais aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.